esse tema que é a conversão. Deus entregou para a pastora Mariane e a mim a missão de levar adiante a palavra de Deus, através da igreja que pertence na fé. E nada mais é do que levar a palavra do Senhor para que as pessoas verdadeiramente elas possam se converter e encontrar o caminho da salvação. É para isso que existe a igreja, é para isso que nós estamos instituídos. É mostrar para as pessoas, é dar a oportunidade para que as pessoas tenham um lugar para se achegar, para que elas cheguem lá quebrantadas do jeito que elas estão e receber a palavra do Senhor, e o Senhor olhando para elas dizendo: olha, a tua vida tem solução, a tua vida não está no fim, tu tens uma saída para tudo que tu estás passando, basta tu se entregar verdadeiramente ao Senhor, tu se colocar de joelhos diante dele e dizer: Senhor, eu preciso de ti, verdadeiramente se converter e encontrar o caminho da salvação. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre toda essa conversão, todo esse processo, tudo aquilo que a gente precisa passar e que a gente precisa estar aptos diante da palavra do Senhor, para que a gente verdadeiramente se converta, não só no discurso, não só da boca para fora, mas sim dentro do nosso coração. Quem aí já não ouviu a expressão pau que nasce torto nunca se endireita? Com certeza todo mundo já ouviu, com certeza nunca foi falado para nenhum de vocês, foi falado para outros, para o vizinho, para o amigo, mas para vocês não. Amém, igreja? Amém. Amém. Se não for, grita amém também, para dizer que não é contigo, ok? Então a gente ouve muito isso: ó, aquele lá não tem solução, aquele lá é um caso perdido, aquele lá não tem o que fazer. Tanto que aquilo ele apronta, meu amigo, isso lá pode deixar para lá que não tem solução. A gente já ouviu muito isso, né? Aquela vizinha que fala pouco, mas quando fala, gosta de falar dos outros e vai dizendo, né? Então a gente tem muito disso. Só que eu tenho uma boa notícia para dar para cada um de vocês. Deus não vê dessa forma. Deus não vê dessa forma, porque senão nenhum de nós estaríamos aqui. Se Deus visse dessa forma, que ninguém tivesse uma solução, tudo que cada um de vocês estão vivendo, algo poderoso do Senhor, isso seria coisa do passado, isso não existiria, nós estaríamos mortos. E nós estamos aqui vivos e sem os nossos pecados, tirados por Ele na cruz, porque Ele acredita em nós. Ou seja, para Deus esse ditado não tem validade. Amém. Esse ditado é um ditado do mundo, é um ditado da carne, mas não é estabelecido por Deus. Porque por mais intransigente, por mais incoerente, por mais torto que seja a pessoa, diante de Deus ele tem salvação. Amém. Diante de Deus ele tem conserto. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Você pode ter feito uma besteira, você pode ter feito a maior cagada da sua vida. O diabo vai querer lembrar na sua cabeça, vai querer dizer para você daquilo que você fez errado, vai querer estar martelando na tua cabeça para dizer: ó, continua porque não tem mais o que fazer, continua porque tu já se perdeu. Mas a Bíblia diz que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento. Amém? Amém. Ou seja, não deixe o diabo ficar falando com você. Não deixe o diabo te colocar uma condenação que você tem a capacidade de tirar da sua vida. Talvez o diabo sopre no seu ouvido, dizendo que você não deveria estar aqui, porque você cometeu erro, porque você fez algo errado, e diga: diabo, te dou uma ordem, saia daqui, porque eu estou na presença do Senhor e eu estou aqui nesta noite porque eu quero viver algo novo, porque eu quero uma transformação para a minha vida, porque eu quero uma conversão verdadeira, e eu quero estar na presença do Senhor. Obviamente que existe a semeadura, que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Obviamente isso existe e vai acontecer. Muitas vezes faz algo ruim, obviamente lá na frente você vai colher algo ruim. Mas nem por isso nós vamos dizer que nosso Deus não é bondoso e maravilhoso e nos dá a possibilidade da salvação. Amém? Amém. E por que eu estou falando tudo isso daquela pessoa que está torta, daquela pessoa que não tem mais salvação? Porque eu vou mostrar para vocês na Bíblia
algo que vai trazer para vocês grande possibilidade de reflexão, para que possa ver a salvação, que tem como resolver, que tem como mudar, que tem como fazer diferente na nossa vida, na vida de cada um de vocês. Basta nós querermos estarmos dispostos a ouvir a palavra de Deus, a ter um encontro verdadeiro com Ele e ser tocado no nosso íntimo, para que a gente possa verdadeiramente desfrutar da salvação. Esse é o nosso objetivo aqui na terra, é para isso que nós estamos aqui, buscar a salvação e conseguir a salvação. Aqui é um período, aqui é um tempo, aqui é um estágio a qual nós estamos para ir para um caminho totalmente novo, para ir para um lugar totalmente maravilhoso que é a salvação. E aqui é a nossa oportunidade de a gente construir isso, para a gente chegar lá, naquele dia, no encontro com Deus, e Ele olhar para cada um de nós e dizer: meu amigo, entre, meu irmão, entre, que a porta está aberta, você conquistou a salvação. Amém? Amém. Por isso eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Atos, lá no capítulo 9. Atos 9. Lá no Novo Testamento. E nós vamos falar sobre a conversão de Saulo. Saulo de Tarso, que é muito conhecido por Paulo. É uma das grandes conversões, um dos grandes ensinamentos, a maior conversão que com certeza já existiu, é a conversão de Saulo, e a gente vai ler vários versículos falando dessa conversão, e a gente vai refletir sobre essa passagem que vai nos trazer algo maravilhoso nessa noite. Todos acharam Atos capítulo 9? Amém? Amém. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ou seja, Saulo estava a caminho de Damasco, respirando ameaças e morte contra discípulos do Senhor. Ou seja, ele tragava, ele estava dentro dele o tempo todo buscando contra os discípulos do Senhor a morte. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco, e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas. Pois eu mostrarei quanto lhe é necessário
sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Até aqui. Amém? Amém. Senhor Deus, que Tu possa nos conduzir nesta noite, Senhor. Que Tu possa nos levar na Tua palavra, que Tu possa extrair, que nós consigamos levar, Senhor, tudo aquilo que tem de forte, de misericordioso, de verdadeiro na Tua palavra, Senhor. Que essa palavra entre no coração de cada um que aqui está, Senhor. E que a gente possa sair daqui diferente do que nós entramos. Que a gente possa sair mais fortes na Tua palavra, no Teu caminho, na Tua verdade. Amém? Amém. Saulo era esse cara que a gente estava falando agora há pouco. O ditado que a gente falou do mundo cabe perfeitamente para Saulo. Ele é um cara que nasceu torto, ia morrer torto, não tinha mudança, não tinha qualquer salvação. Mas eu preciso colocar alguns pontos sobre Saulo para cada um de vocês. Saulo, ele atormentava a igreja, ele mandava matar os cristãos, ele perseguia os cristãos e matava um a um, e esse era o trabalho dele, acabar com todos os cristãos. Imagina aquilo que Saulo representava. E quem era Saulo? Saulo era um fariseu. O fariseu era um grupo de judeus que mais entendia e sabia do Torá, ou seja, ele conhecia a lei. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, era uma pessoa que conhecia de tudo sobre a lei do Torá. E Saulo, ele estava sendo criado desde criança, desde a sua infância, nessa base das escrituras do Torá. Desde a infância ele estava sendo trabalhado para que ele pudesse se tornar um rabino. E o rabino dentro dos judeus é a pessoa que detém a sabedoria, que detém o conhecimento. Seria as pessoas, quando tu olha para alguém, tu diz: ó, aquela pessoa lá tem conhecimento. Quando tu olha numa placa e vê uma placa com alguém que tem um título de doutor ou de PhD, tu diz: ó, aquela pessoa lá tem conhecimento, ela estudou, ela fez algo diferente, tem um conhecimento diferente. E assim era considerado um rabino, e assim estava sendo conduzido a vida de Saulo dentro dos fariseus. Além disso, Saulo, ele tinha um título de cidadão romano. E esse título de cidadão romano dava muito poder para ele, dava muitas regalias. Ou seja, a pessoa que tinha o título de cidadão romano, ele tinha benefícios, e ele era de certa forma distinguido de todas as outras pessoas. Talvez a gente pode comparar as pessoas a alguma classe de políticos que tem o foro privilegiado. Assim era Saulo. Ele tinha o foro privilegiado. Ou seja, qualquer julgamento, qualquer ação, qualquer coisa que interferisse para alguém que tivesse o título de cidadão romano era diferente. Ele, a vida toda, ele aprendeu, e essa foi a criação dele, de que o Messias não ia voltar. Ou seja, daquela forma, ele não ia voltar. Saulo era um perseguidor da igreja, ele era uma fera selvagem, em nome do seu fanatismo religioso. Assim foi constituído o pensamento dele, assim foi colocado para ele, e assim a vida toda dele, ele cresceu dentro desse fanatismo religioso. E ele e os fariseus tinham muito disso, a tradição era muito forte, eles seguiam muito a tradição, eles não fugiam, ou não aceitavam, ou não permitiam que qualquer outra situação fugisse à frente da lei do Torá. Ou seja, o amor no coração, aquilo que pudesse transformar a pessoa num ato diferenciado, eles não acreditavam, eles não aceitavam. Eles aceitavam única e exclusivamente a lei, aquilo que estava estabelecido. Mas se a gente relê essa passagem bíblica, lá tem uma palavrinha muito especial: de repente. Se a gente olhar lá no 9:3, mas seguindo ele viagem, e
e aproximando-se de Damasco de repente. E assim é Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um. De repente Ele faz mudar, Ele altera, Ele dá sentido, Ele resolve. Esse é o nosso Deus, é o Deus que de repente, de uma hora para outra, de um instante para o outro, Ele modifica, Ele altera, Ele transforma. Amém? Ou seja, Ele pode transformar a vida de cada um de vocês, Ele pode alterar a situação de cada um de vocês. E aquele torto, aquele que jamais se imaginava que ia mudar pensamento, que ia mudar coração, Deus surgiu para ele de repente. Amém. Ele saindo de Jerusalém a caminho de Damasco, de repente aquela luz, uma luz tão forte, tão brilhosa, ele simplesmente caiu. Saulo, dentro da sua convicção, tudo aquilo que ele fazia, ele achava que estava certo, porque ele foi instruído, ele aprendeu a agir daquela maneira. Saulo estava mandando matar os cristãos, mas Deus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí o Saulo diz: mas eu não estou perseguindo, Senhor. E Deus diz: obviamente que você está me perseguindo, porque a partir do momento que você persegue quem crê na minha palavra, você está me perseguindo. Isso é um grande ensinamento para vocês. Quando nós estamos com o Senhor, quando nós estamos caminhando com Deus, se alguém estiver nos perseguindo, se alguém estiver indo atrás de nós, querendo nos derrubar, saiba, ele está querendo derrubar o Senhor, e ele vai tomar providências. Então esteja alinhado ao Senhor. Aqui é uma prova de que Deus nunca estará longe da nossa causa. Deus nunca estará longe do nosso sofrimento. Deus nunca estará longe da nossa dificuldade. Porque a partir do momento que Satanás, a partir do momento que o diabo vai te apontar, vai querer te destruir, ele está querendo destruir o Senhor. E o Senhor vai comprar todas as brigas que precisarem para manter. E é isso que nós precisamos entender. E esta é a palavra que eu quero trazer para cada um de vocês hoje. Uma mudança radical a caminho de Damasco. Essa foi a mudança que aconteceu para Saulo. Essa é a mudança que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. Uma mudança radical. Alterar realmente o que precisa ser modificado dentro de cada um de nós. E aí dessa palavra eu quero extrair alguns pontos que eu quero que vocês levem para vocês, que vocês anotem, que vocês guardem na memória de vocês, para que seja fruto na vida de vocês e que possa auxiliar no caminho de vocês no dia a dia. E o primeiro ponto que eu quero trazer, no caminho de Damasco, Deus muda a sua rota através do seu amor. Saulo estava indo de Jerusalém para Damasco. Jerusalém, cidade santa, Damasco, capital da Síria, cidade do mundo. Ou seja, ele estava numa cidade santa, estava a caminho de uma cidade do mundo. Talvez você esteja assim, talvez você esteja na bênção e está querendo ir para o mundo. E Deus vai lá e muda a tua rota. Talvez tu estás no caminho seguindo a palavra de Deus, mas estás naquele ponto querendo se desvirtuar, querendo ir para um outro lado, e vai lá e Deus diz: não, meu amigo, a tua rota é aqui, o teu caminho é aqui, porque lá na frente eu sei o que vai te acontecer. Aleluia. Lá na frente eu sei que você vai cair e talvez não vai ter forças para levantar. Então Deus vai lá e muda a rota para que a gente possa verdadeiramente andar no caminho dele. E essa foi a situação que aconteceu com Saulo, naquela luz tão forte, tão brilhosa, que fez Saulo cair na terra. Era tão forte a luz, tão brilhosa, que ele caiu. E talvez Deus, e por que ele caiu? Porque talvez Deus te derrube, te coloque no chão, para te dizer: ei, acorda, ouça a minha voz. Porque a rota que tu estás seguindo, o caminho que tu está indo, é o caminho da morte. É um caminho que não tem retorno. Aquele caminho que tu estás indo nas tuas amizades é um caminho de morte, não é um caminho de retorno. Aquele caminho que você está indo no seu relacionamento é um caminho de morte.
porque você está indo num caminho no seu relacionamento, que você está destruindo a sua esposa, você está destruindo o seu marido, no seu trabalho, ele vai te derrubar, vai te dizer, olha, cai, ele vai deixar você cair, porque é a única maneira dele dizer, meu amigo, é outra rota, é outro caminho, você não está fazendo aquilo que agrada a Deus, você não está fazendo aquilo que vai fazer verdadeiramente o certo. E Deus faz isso, Ele nos coloca nessa situação, nos faz cair para que a gente verdadeiramente mude a nossa rota. No caminho de Damasco, Deus muda a nossa rota, porque Ele nos ama. A gente não entende, a gente não compreende, a gente bate o pé, mas Ele nos ama. Muitas vezes a gente está lá com a nossa empresa caminhando, achando que aquilo lá é o fruto que Deus nos deu, e aquilo lá não prospera, não vai, não acontece. Por quê? Porque talvez não é a rota de Deus, talvez não é o caminho, não é a forma que Deus espera da nossa vida, da nossa maneira de conduzir. E muitas vezes também Ele deixa a gente cair para a gente baixar a nossa bola. Muitas vezes a gente está na rota do orgulho, a gente está na rota da soberba, e a gente precisa cair, porque acima de tudo nós precisamos ser humildes. Muitas vezes a gente vai indo num caminho, vai dando certo, e a gente vai se inchando, né? A gente vai se inchando como um balão, e daqui a pouco vai estourar, e aí não tem mais como montar de novo. E aí a gente precisa cair, por quê? Porque o nosso orgulho está falando mais alto, a nossa soberba está falando mais alto, a gente está esquecendo de dizer se a gente está prosperando, quem é que está fazendo prosperar. A gente esquece de dizer se nós estamos evoluindo, se nós estamos crescendo, se nós estamos recebendo providências do Senhor. É graças a Ele, não a força do nosso braço, não porque nós somos bons e porque Deus está permitindo na vida de cada um de vocês. E a gente não pode esquecer cada passo, cada caminho, cada lugar que a gente conquista, que a gente avança, de que é Deus que nos oportunizou, que é Deus que nos permitiu, que é Deus que fez a gente chegar até lá. E que a gente possa fazer isso e ter essa humildade, porque senão a gente vai cair. Senão a gente vai cair, porque é o que Deus vai fazer com a gente, para nos ensinar, para nos instruir, para nos capacitar e para nos colocar novamente no nosso lugar. Mas quando a gente cai com a glória de Deus, por entender e ver que é o melhor caminho. Quantas vezes a gente caminhou, a gente teve prosperidade, a gente estava feliz e de repente deu tudo errado. Nos primeiros minutos, nos primeiros dias a gente fica enfurecido, a gente desagrada todo mundo, inclusive o Senhor, mas depois de um tempo a gente diz, foi a melhor coisa, foi o melhor caminho. Ainda bem que aconteceu isso, porque senão lá na frente não tinha mais volta. Esse é o Senhor misericordioso, o Senhor de amor, que vai fazer a gente mudar de rota, não quando a gente está indo bem, quando a gente está fazendo as coisas erradas, ou quando a gente aparentemente está indo para o caminho que a gente entende ser certo, mas não é. E Ele vai lá e muda a nossa rota. Deus vai mudar a sua rota, vai mudar a minha, vai mudar de cada um de nós a rota da preguiça, do desânimo, da incredulidade. Muitas vezes a gente está na rota da preguiça, a gente não quer fazer, a gente dorme até mais tarde, a gente não tem ânimo. Esse é o caminho? Não é o caminho. Deus vai dar para cada um de vocês a prosperidade, mas a gente precisa fazer a nossa parte, e a gente precisa tirar essas rotas ruins do nosso caminho. E a gente é assim, muitas vezes a gente cria alguns hábitos que acabam nos prejudicando. E fala isso por mim. Eu tive que mudar muito nisso, porque eu sempre fui muito metódico, ou seja, para mim tudo tinha sua hora, seu momento, seu tempo, e tinha que acontecer aquilo. Se alguma coisa desse errado daquilo, não dava certo. Se eu não, eu tenho que acordar, eu tenho que tomar meu banho, eu tenho que tomar meu café com calma, naquele horário. Se alguma coisa daquilo der errado, já estragou meu dia. Se de manhã cedo deu uma trovada, saiu uma energia,
o chuveiro só é frio, eu não posso tomar banho, então eu não vou nem sair de casa. Porque eu não tomo banho frio e se eu não tomar banho, eu não posso sair de casa. Tem muita gente que é assim, eu era assim. Aí então eu não vou fazer nada, eu vou largar tudo. Ah não, de manhã eu sempre tomo um café e preciso tomar meu café com leite e não tenho leite. Ah, então hoje eu não vou trabalhar, eu vou chutar minha esposa, vou reclamar porque não tenho leite. E a gente é assim, e a gente precisa largar dessas rodas de construir coisas que não podem influenciar o que é maior na nossa vida. E a gente se pega em coisas pequenas. Então a rota que a gente fala não é só a rota de mudança do caminho entre o Senhor e Satanás, é nas pequenas coisas também. E Deus nos muda no amor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no caminho de Damasco, Deus trata o nosso coração e a nossa visão. Está no versículo 8 e no versículo 9. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Deus quer nos tratar no nosso coração, na nossa visão, como Ele fez com Saulo. Saulo ficou sem enxergar, ficou sem comer. Lá, naquele momento, ele já teve a experiência do primeiro jejum dele, onde ele ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. E aquela solitude, não solidão, solitude. Solitude é a diferença com solidão, é quando tu tens um momento de estar sozinho consigo mesmo e dá a oportunidade de ouvir algo dentro de si, que é conversar com Deus, que é parar para ouvir a voz de Deus num lugar secreto, para que a gente possa ter esse momento e possa fazer isso, para que a gente possa verdadeiramente ser mudado a nossa visão e no nosso coração. O Saulo aqui falou logo lá no começo, ele tinha cartas para as sinagogas, ou seja, ele tinha cartas, autorizações para matar as pessoas, para matar os cristãos. Ele estava com o documento lá assinado pelo rei, autorizando ele a matar as pessoas. E Deus trata o nosso coração. E Ele trata o nosso coração porque é grande a mudança, é grande a transformação, quando a gente muda verdadeiramente o nosso coração. Porque quando a gente muda o nosso coração, a gente muda tudo. Porque tudo parte do coração, tudo parte do sentimento. Por mais que a gente busque ser o mais racional possível, sempre tem o coração no meio. Então, se a gente consegue, se Deus muda o coração da pessoa, Ele muda a vida da pessoa, Ele transforma todas as coisas seguintes, porque Ele mudou na essência, Ele mudou lá dentro, Ele mudou da onde que tudo surge. E é isso que Ele estava fazendo com Saulo. As mudanças que precisavam acontecer na vida de Saulo precisavam acontecer lá no coração. Lá dentro precisava acontecer. Lá dentro ele tinha que abrir mão das convicções dele, de tudo aquilo que ele aprendeu e foi doutrinado. A vida toda ele aprendeu e ele estava exercendo aquilo que ele aprendeu. E para que ele pudesse jogar fora tudo aquilo que a vida toda dele entendeu como certo, correto, só ia acontecer se ele mudasse verdadeiramente o seu coração. E é o que nós precisamos fazer para que a gente possa verdadeiramente mudar muitas coisas que a gente faz hoje, que não deve ser rotina, que não deve ser aquilo que determina a nossa vida. Nós precisamos mudar o nosso coração. Deus, naqueles 3 dias, com certeza trouxe à memória de Saulo tudo aquilo que ele fez. Deus com certeza fez, eu vejo a cena, Saulo lá com os olhos sem enxergar, sem comer, sem beber, e Deus trazendo a memória dele tudo aquilo que de mal que ele fez. Imagina a situação dele, em todas as mortes, todas as pessoas que ele tirou a vida, de cristãos, de pessoas que seguiam a palavra de Deus. Mas isso fazia parte da mudança genuína que Deus queria construir na vida de Saulo.
E Deus precisa de um tempo para que possa tratar o coração da pessoa. Aqui ele precisou de 3 dias, sem enxergar, sem comer nem beber. E nós precisamos também, muitas vezes, ter esse tempo para que a gente possa verdadeiramente mudar, criar algo novo, para que possa vir algo novo na nossa vida, através do sacrifício, através da doação. Quem aí que já fez jejum? Quem não fez tem que fazer, tem que ter experiência, amém? Amém. Mas o jejum é algo transformador ou não é? É algo que modifica, é algo que altera, é algo que faz a gente sentir algo totalmente diferente. O nosso jejum pode começar de uma maneira simples, a gente não dando valor, a gente diz, eu vou fazer um jejum porque todo mundo fala, todo mundo diz que tem que fazer, eu vou fazer para dizer que eu não fiz. O pastor lá disse que tinha que fazer, eu vou fazer. Mas se tu começa a fazer um jejum, mesmo com o coração frio, com o coração duro, isso vai passando, vai amolecendo, vai transformando, tu vai ter experiências fantásticas com o Senhor. E Ele vai moldando, Ele vai fazendo, e Ele vai transformando, e Ele vai criando dentro de nós aquele amor único por Ele, que é a essência que vem do coração. Amém. Que é a essência que vem lá de dentro. E Deus naqueles 3 dias fez aquilo com Saulo, transformou ele para que ele pudesse tratar o seu coração e a sua visão. A gente muitas vezes tem vivido coisas equivocadas porque nós olhamos de maneira equivocada para as coisas. Ou seja, a gente bate o olho e olha apenas com um olhar humano. Minha esposa, a pastora Mariana, fala muito da visão espiritual. Eu não entendia muito o que era essa visão espiritual, o que ela dizia, o que é visão espiritual. Eu vou lá, vou pegar um óculos escrito visão espiritual, vou colocar e vou ver a visão espiritual. Não, porque quando a gente está diante de uma situação, que a gente está diante de um momento, de uma decisão, de algo que nos pressiona, a gente vai lá, olha e tenta resolver. A gente vai lá, bate o olho e diz, eu vou fazer isso. E a gente está fazendo através da visão e da carne. E a gente não está fazendo a visão espiritual. Se perguntando o que Deus faria nessa situação. O que Deus quer conosco diante dessa situação. Por que Deus nos colocou diante dessa situação? O que Ele espera de nós? E aí a gente vai começando a trabalhar dentro de nós uma nova maneira de viver verdadeiramente na presença do Senhor. Amém. Viver verdadeiramente aquilo que Ele nos ensina. Em cada situação, em cada momento, em cada circunstância, nós olharmos e tratarmos tudo numa visão espiritual, tratarmos tudo da maneira que Deus quer que a gente olhe. E é isso que a gente precisa fazer a partir do momento que em toda situação, em cada causa, nós colocarmos Deus no meio, tudo vai ser resolvido da melhor maneira. Amém. Seja a vaga de estacionamento que tu precisa, seja chegar no supermercado e dizer, tomara que ele esteja livre, ou tomara que chega na hora de eu ir no caixa, não esteja ninguém. As mínimas coisas, ou seja, tudo aquilo que tu colocar Deus na tua vida, Ele vai fazer. Ele não vai abandonar o filho, Ele não vai deixar de fazer aquilo que precisa ser feito na sua vida. E assim é nas pequenas como nas grandes coisas. Quanta gente testemunhou e falou, não podia ter filho, os médicos diziam que não tinha como, não tinha qualquer adota, não tem como. Uma pessoa se entregou. Exemplos na Bíblia tem. Obviamente todo mundo já pegou essa passagem bíblica. Mas quantos testemunhos nós temos de pessoas aqui, vivendo conosco, que já tiveram isso? No nosso PG nós tivemos isso. Pessoas que não puderam, que não tinham como ter filhos, e tiveram. Mas por quê? Teve muita fé, teve muita oração, teve muita entrega ao Senhor. E é isso que a gente precisa, a parte lá do nosso coração. Só que nós temos que cuidar de algumas coisas. Muitas vezes a gente pede algo de Deus, entendendo que aquilo é promessa de Deus, e na verdade é satisfação do nosso ego. E a gente tem que cuidar para não misturar o que é satisfação do ego do que é promessa de Deus. Porque a gente vai estar com o foco errado. Nós vamos estar na rota errada. E a gente vai lá na frente achar que Deus não quer o nosso bem.
porque a gente não adotou certo as nossas prioridades. E Deus está fazendo isso, tratando a nossa visão, tratando o nosso coração, desde que a gente tem essa oportunidade, como Ele fez com Saulo, tratando o coração do Saulo, tratando a visão. Só que Ele só ia tratar a visão dele como? Se ele não enxergasse mais, porque senão ele ia continuar vendo e agindo da maneira que achava que tivesse que agir. E ele precisou fazer isso para verdadeiramente tocar a noite. E a gente vai conseguir isso quando a gente buscar ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é algo tão forte, né? Muitas vezes tem gente que olha isso como algo tão místico, né? Ouvir a voz de Deus, mas como é que existe? Existe ouvir a voz de Deus, te dando o caminho, te dando aquilo que tu precisa fazer, aonde que tu deve seguir, mas tu precisa fazer a tua parte. Deus não vai conversar contigo de qualquer maneira. E principalmente, Deus não vai conversar contigo no barulho. Deus não vai conversar contigo quando tu não tiver toda a tua atenção depositada nele. Ele quer toda a tua atenção. Ele quer toda a tua dedicação. Por isso é fundamental e tão importante jejum, oração no secreto, estar lá naquele momento. Isso aprendi com a minha esposa, a pastora Mariana. Ela tem o cantinho dela lá. E hoje lá dentro da nossa casa, quando eu dobro a esquina do meu quarto e entro no closet dela e olho o cantinho de oração, isso lá tem uma força, algo tão diferente. Por quê? Porque lá ela lutou as batalhas dela. Lá ela conversou com Deus verdadeiramente, se entregou. E isso transforma a vida da pessoa, e é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter o nosso canto de oração, nós precisamos ter o nosso lugar, nós precisamos ter o nosso despertar do Senhor. Amém. Cada um de vocês precisa ter. Na minha casa não tem lugar, não tem como fazer. Tem sim, Senhor. Não estou dizendo que tem que ser um canto mágico, cheio de... Não, qualquer canto. Esse é o teu canto escolhido. Que tu precisa estar lá, verdadeiramente disposto, entregue ao Senhor. Amém? Amém. O terceiro ponto: no caminho de Damasco, Deus envia pessoas para te abençoar, a fim de preparar para uma grande obra. Amém. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida e através da sua vida. Deus fez isso com Saulo. Versículo 10: havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. E ele respondeu: aqui estou, Senhor. Para cumprir um propósito de Deus, Ele vai colocar pessoas na sua caminhada, na sua vida, para orar por ti, para te abençoar, para te ajudar, para interceder por você. Quantas pessoas na sua caminhada já estiveram fazendo isso? Ou seja, foram colocadas para o Senhor, para orar por ti, para interceder. Pessoas talvez que você nem conheça, ou pessoas que você não tenha uma proximidade, mas que estavam lá intercedendo, orando junto pela sua causa. E é isso que Deus queria fazer com Saulo, é isso que Deus espera de cada um de nós. Ele espera que nós possamos ser um Ananias, homens e mulheres usados por Deus, para que a gente possa orar, para que a gente possa interceder e para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Amém. Deus escolheu você para ser um instrumento na mão dele, amém? Amém. Para que você possa ser uma pessoa que vai interceder, para que você possa ser uma pessoa que vai orar pelo outro, para você ser uma pessoa que vai estar se colocando na vida de outro. E esse outro vai ser quem? A sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, seja lá quem for, próximo ou distante, para que a gente seja instrumentos do Senhor. A gente não pode apenas, Ele não quer que a gente apenas alcance a salvação e estamos salvos. Não, Ele quer usar cada um de nós na obra dEle. Amém. Ele quer que a gente faça a obra, Ele quer que a gente se entregue para Ele também, como teve pessoas que se entregaram por nós. Com certeza cada um de vocês já teve alguém que orou por você, que dobrou o joelho
enquanto talvez na madrugada tu estivesse dormindo, aquela pessoa estava lá orando por ti, jejuando por ti, pela tua causa, pela tua dificuldade, pela tua aflição. Nós estamos fazendo isso agora, dentro do discipulado da Igreja Despertei na Fé. Está agora no período de recesso, retornamos em março, mas toda quinta-feira cada um dos membros da Despertei na Fé está orando pelo outro. Nós estamos fazendo aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos. Que isso não chegue em março e termine. Março terminou, aquela pessoa que tu tirou no papelzinho para fazer uma oração, mas que tu possa estar continuando orando por ela, ou por outra pessoa, ou por outra causa, mas que isso faça parte da sua vida. Amém. Esse é o nosso objetivo, não apenas vamos fazer uma atividade, uma recreação, para que a gente possa cada uma vez por semana se lembrar do outro. Não, é para que isso seja prática na sua vida, para que isso faça parte do seu dia, para que você ore pelo outro, mas que você também ore por você, porque você quer melhorar, mas você não ora por você, você não clama ao Senhor, você não pede. E aí como é que vai caminhar? Como é que vai fazer? Então que a gente possa ser instrumentos. Deus tem uma grande obra para cada um de nós. Deus não nos colocou no mundo por acaso. Ninguém veio aqui por acaso. Cada um de nós tem uma grande missão no mundo espiritual para exercer para Deus. Amém. E que cada um de nós possamos fazer isso. E o quarto ponto, e aí eu vou caminhando para o final. No caminho de Damasco, Deus dá um start ministerial, partindo de um ponto principal, que é o versículo 17. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Espírito Santo. Amém. Ali começou a vida ministerial de Paulo, através do Espírito Santo. E é importante que a gente tenha o discernimento do quanto nós precisamos fazer, agir, estar cheios do Espírito Santo. Amém. Porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos transformar, é Ele que vai fazer a gente agir da maneira dEle. Quando tem os louvores que antecedem o culto aqui, antes de eu vir aqui passar a palavra, eu estou ali e eu estou pedindo para o Senhor que Tu me encha do Espírito Santo, que Tu me enche do Espírito Santo, que Tu derrame sobre mim as Tuas palavras, que não sejam as minhas palavras aqui na frente, mas seja o Teu Espírito Santo me conduzindo. Amém. Que eu seja apenas um canal, que eu seja apenas uma pessoa que leve a Tua palavra à frente, que eu não fale aqui o que a minha cabeça quer, ou aquilo que eu acho que eu devo falar, não, mas que eu fale aquilo que o Senhor quer. Só que isso só vai acontecer através do Espírito Santo, e nós precisamos dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E esse é o segredo para um casamento feliz, para um ministério feliz, para uma vida feliz, é estar cheio do Espírito Santo. Amém. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente vai tomar a melhor decisão. A gente no casamento, quando a gente está com o Espírito Santo, a esposa olha para nós e diz: olha para a esposa e diz: eu te amo, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Quando a esposa olha para ti e diz: de novo tu não levou o saco de lixo para baixo, vai dizer: eu vou carregar minha esposa, eu te amo tanto. Oh, glória! E é assim, a gente vai estar com o Espírito Santo transformando a nossa vida. Porque a gente sabe que se naquele momento nós não estivermos com o Espírito Santo, o que vai acontecer? Satanás vai estar ocupando aquele espaço. E ele vai dizer o quê? Dá um coice, reclama, fala das coisas que ela não faz, arranja problema. E a gente vai dando espaço para o maligno, para as coisas que vão acabar com a nossa vida, que vão destruir o nosso relacionamento, que vão acabar com o ministério, que vai acabar com a nossa vida, que vai acabar com a nossa empresa. Então todos os dias nós, como cristãos, precisamos dizer: Senhor, estou aqui e novamente me encha do Espírito Santo, me derrame o Espírito Santo para o meu dia de hoje, para tudo aquilo que eu vou enfrentar, para tudo aquilo que vem
à frente no dia de hoje. Amém. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém. É isso que nós precisamos. E eu termino dizendo para vocês. A gente viu aqui, falei como era Saulo, quem era Saulo, e eu termino dizendo. Peço que coloque ao fundo o louvor. Todos se coloquem de pé. Saulo de Tarso. Tarso porque ele veio da cidade de Tarso e se transformou em Paulo. E Paulo, depois dessa experiência que ele teve de conversão verdadeira com o Senhor, Paulo se tornou o maior evangelista da história. A Bíblia contém 66 livros. 13 deles foram escritos por Paulo. Paulo, como Deus determinou na palavra, apóstolo dos gentios, sofreu, foi preso, foi picado por cobra, foi apedrejado. Ele suportou tudo isso, porque no caminho de Damasco ele foi transformado. E hoje pode ser a mudança da sua vida. Deus pode mudar a tua história. Você pode ser esse Paulo que estava indo na rota errada, mas Deus mudou a sua rota. Você pode ser essa pessoa que está ferida, que sofreu traições, que foi enganado no trabalho. Se Deus mudou o Saulo, que era o torto, que era aquele que não tinha como, vai dizer que você não pode mudar? Que você não consegue? Você pode mudar. Tudo pode ser mudado na sua vida. Mas peça verdadeiramente. Siga as instruções. Você pode estar aí no seu lugar esperando uma resposta de Deus. E nessa resposta de Deus, Deus vai te fazer uma pergunta: qual é a sua decisão? E eu pergunto para cada um de vocês. Vocês estão esperando uma resposta, e eu pergunto aquilo que Deus vai perguntar para cada um de vocês: qual é a sua decisão? A sua decisão é verdadeiramente se converter, se transformar, aprender a palavra de Deus e seguir no caminho do Espírito Santo conduzindo a sua vida. Nós precisamos ter essa decisão. E você que está aí no seu lugar, onde você estiver, você que está nos acompanhando de maneira online, qual é a sua decisão? Você verdadeiramente vai querer mudar? Você verdadeiramente aceita ser transformado pelo Espírito Santo de Deus? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e se entregue ao Senhor. Se você já é convertido, se você já está na palavra do Senhor, mas se você tem se desviado, se tem vindo para você pensamentos ruins, coloque para o Senhor. Dê um cala-boca para Satanás e diga: aqui eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou na presença dele e ele vai transformar a minha vida, toda a situação, cada momento vai ser transformado pelo Espírito Santo. Eu vou viver a minha vida entregue ao Senhor. Eu vou viver a minha vida na presença do Senhor. A minha conversão não é uma conversão no papel. A minha conversão não é uma conversão de historinha. A minha conversão não é uma conversão apenas para demonstrar para a sociedade. Não, a minha conversão é uma conversão verdadeira. A minha conversão é uma conversão que parte de dentro. A minha conversão é uma conversão para o Senhor. Glória a Deus, louvado seja. Converse com o Senhor, se entregue para Ele, faça uma oração. Você que está aí, está com seu marido, está com a sua esposa, ore por ele nesse momento. Como foi pedido que a gente seja um canal, aproveite esse momento para que você possa orar por alguém da sua família, para algum filho, para o seu pai, para o
sua mãe.